O Instituto Vox Populi, Instituto de Pesquisa Vox Populi, afirma que Lula é o melhor presidente do Brasil para 43% das pessoas que foram entrevistadas. Segundo o site aqui da CUT, que publicou essa notícia, foi feita uma pesquisa entre os dias 10 e... deixa eu ver a Datafolha... entre os dias 10 e 14 de dezembro, né, e deu esse resultado. E diz o seguinte: a pesquisa Vox Populi ouviu 2.500 pessoas com mais de 16 anos em 168 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2%, intervalo de confiança de 95%. Há um detalhe nessa pesquisa, é o seguinte: ontem, o canal Notícias Comentadas fez uma pesquisa sobre o melhor presidente do Brasil. Essa pesquisa de ontem, ela levava em consideração pesquisas de opinião pública feitas diretamente depois do encerramento do governo do dito presidente em questão. Então, essa pesquisa de hoje, que eu estou mostrando para vocês, na verdade a pesquisa foi divulgada ontem, ela mostra a situação hoje. Todo mundo sendo perguntado hoje, na lembrança deles, qual foi o melhor presidente do Brasil até então. Né? Por exemplo, até o governo, no final do governo do Fernando Henrique, foi feita uma pesquisa e julgaram o Fernando Henrique o melhor presidente do Brasil até aquele ano. Depois veio o Lula, aí julgaram o Lula o melhor presidente do Brasil até aquele ano. E assim por diante. Essa pesquisa aqui é de hoje para trás. Qual é o melhor presidente? E com isso eu dou as boas-vindas a vocês aqui no canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar essa notícia, que é a questão de ser o melhor presidente do Brasil, dentro do contexto. Existem alguns problemas aqui que eu averiguei junto ao Instituto do Vox Populi. E aí eu peço também a ajuda de vocês para a gente investigar isso. Afinal de contas, o canal Notícias Comentadas faz jornalismo investigativo. Tá? Existem algumas considerações que devem ser feitas aí em relação ao Instituto Vox Populi. Mas primeiro, vamos entender a notícia. Ela diz o seguinte: publicado no site da CUT. E por que eu estou procurando a CUT? Né? Você vai dizer, mas a CUT é altamente tendenciosa, a CUT é PT, até a bandeira da CUT é vermelha, dá certinho com o PT, não sei o quê. Bom, foi a CUT que encomendou a pesquisa entre o dia 10 e 14 de dezembro, como eu falei. Foi a CUT que encomendou a pesquisa. Então, logicamente, eu consultei aqui o site da CUT para ver se a informação bate, se existe primeiro essa informação. Depois eu procurei o site do Vox Populi para ver se a informação também estava lá no Instituto. Eu achei aqui no site do Wikipedia e já explico para vocês por que eu estou olhando o site do Wikipedia. E ele fala aqui que o Vox Populi é uma empresa brasileira especializada. A empresa foi fundada em 84 em Belo Horizonte, está entre as 10 maiores empresas especializadas em pesquisa do país e realiza pesquisa para clientes políticos, da mídia e privados. E tem alguma coisa aqui sobre um erro grave que eles fizeram na eleição da Dilma. Eles disseram aqui, o sociólogo Coimbra joga a credibilidade de seu passado profissional e integridade de sua empresa nessa afirmação. Dilma venceria no primeiro turno. Parece que ele afirmou isso, o Vox Populi afirmou isso e não bateu, né? Não bateu com a verdade. Bem, aqui embaixo eu tenho um site, ligações externas, página do Vox Populi. Quando eu clico aqui, acontece algo interessante. Estou fazendo aqui ao vivo para vocês verem. Está aqui tentando carregar o site e você vai notar que ele demora muito a carregar. Depois de um certo tempo, o site que está escrito aqui, www.voxpopuli.com.br, ele simplesmente não carrega. E eu fico me perguntando o seguinte: como é que o site, aí aparece essa mensagem aqui, demorou muito para carregar, não responde, não sei o que lá. Como é que o site de uma empresa, de um instituto de pesquisa que está entre os 10 maiores do Brasil, como é que não carrega o site? Será que isso é só no meu computador? Ainda está escrito aqui, conectando. Mas não consegue conectar. Aqui ainda está dizendo que está carregando. E agora parou de vez. Não carrega o site. É muito estranho. Como eu comento aqui sempre. É muito estranho. Mas vamos à notícia. Depois a gente vai ter que comparar isso aqui com o Datafolha, por exemplo, para ver se essa notícia tem mais ou menos sentido, né? A gente não pode dizer assim, olha, é o melhor segundo o Vox Populi, mas quem é Vox Populi? Sei lá, não existe. Não, então a gente tem que confirmar essa notícia também para ter notícia de qualidade. E além de tudo, para poder fazer uma análise, fazer um crivo, né, um senso crítico, aí, como a gente tem sempre pregado. E ele diz o seguinte, a notícia: quem é o melhor presidente do Brasil? Né, perguntou a CUT Vox Populi ao povo. 43% cravaram o nome de Lula, só 13% escolheram o nome de Fernando Henrique.
E quem você admira gosta muito? Deu Lula de novo, com 33%. Para Aécio Neves sobraram menos de 8%, mas Aécio Neves nunca foi presidente do Brasil, né? Então talvez seja essa pergunta aqui de quem admira e gosta. Mas a primeira pergunta é o que vale. Essa notícia depois foi replicada aqui, por exemplo, na revista Fórum. Lula é o melhor presidente do Brasil, diz Vox Populi, no dia 22 de dezembro de 2016, portanto, hoje. E ela diz, Lula é o melhor presidente do Brasil, diz Vox Pesquisa, diz ainda que esse presidente fez mais coisas certas que erradas. Dos 2.500 entrevistados, 96% sabem que Lula foi indiciado na Lava Jato. Essa pesquisa Vox Populi também elegeu aqui o Temer o pior presidente do Brasil, tá? Como eu já publiquei aqui também no canal Notícias Comentadas. Então, a notícia basicamente se repete. A gente continua no outro site NP, nossapolitica.net, CUT, Vox Populi, Lula lidera absoluto, 22 de dezembro de 2016, e ele fala também a mesma coisa. A recente pesquisa traz a constatação de que Lula continua imbatível nos prognósticos de disputa da eleição de 2018. E aqui, Lula é a solução contra o golpe de Estado, aponta pesquisa, aqui no site correiodobrasil.com.br. Acho que o Correio do Brasil seria um site aí mais ao centro, digamos assim, né? Não um site de esquerda. Para 43% dos brasileiros, Lula seria o melhor presidente do Brasil. Tucano Fernando Henrique foi escolhido por 13% e ficou em segundo lugar. Aqui no Pragmatismo Político, não, a RBA, desculpem, RBA, Rede Brasil Atual, publica também no dia 22 de dezembro, pesquisa Vox Pop, Lula é o melhor presidente do Brasil. Então, repete a mesma notícia. E aqui, por último, Netsina, um blog netsina.com.br, a mesma coisa sendo publicada. E aí eu me pergunto o seguinte, por que será que essa notícia apareceu também na grande mídia? Aí você coloca aqui, pesquisa Vox Populi, bem geral. E eu clico aqui em notícias. E tento ver aqui, por exemplo, recente, vou colocar aqui na última semana. Tá? E vamos ver se aparece alguma coisa. Então, aparece em vários sites aqui mais de esquerda, né? Rede Brasil Atual, Nossa Política, Vermelho, Brasil 247, Jornal Correio do Brasil, que é esse aqui que nós vimos. Cadê? Esse aqui, ai, cadê? Esse aqui, Correio do Brasil, tá? E depois nós temos Brasil 247, Jornal Globo, mas não é esse assunto, tá falando outra coisa. Registrado Lula, aqui tá falando, encomendada pelo CUT, Lula venceria no segundo turno, Aécio lá, Jornal O Globo, Kassab. Aqui também tá falando, 9 horas atrás, então aqui no Jornal O Globo tá falando alguma coisa sobre essa pesquisa, mas no sentido de quem venceria primeiro turno. A Operação Vox Populi cumpre 31 mandatos judiciais. Enfim, você não vê a grande mídia publicando isso aqui em grande massa, né? Normalmente uma notícia dessa estaria ocupando toda a grande mídia. E eu me pergunto por quê, né? Uma notícia que está sendo publicada basicamente pelos sites de esquerda. Eu acho um pouco estranho, né? Lula vence quesito, o melhor presidente da história do Datafolha. Então eu fiz o seguinte, eu pesquisei, será que é isso mesmo? Como é que anda a aprovação do Lula no decorrer dos anos, né, do tempo aí. Então você tem aqui quesito melhor do Datafolha, o Datafolha confirma, pesquisa apurou que 56% dos entrevistados escolheram Lula no quesito melhor presidente do Brasil. Então o Datafolha também afirmou. Contudo, ele afirma em fevereiro de 2015. Tá? Fevereiro de 2015. E não é desse ano, digamos assim, né? Então, fica assim um pouco, digamos, a gente precisa confirmar melhor essa notícia para poder afirmar isso. E temos então uma notícia aqui do Datafolha, novamente, Brasil 247, dizendo que o Datafolha, Lula é o melhor presidente para 37% dos brasileiros. Está dizendo aqui, pesquisa Datafolha será divulgada nesse domingo pela Folha de São Paulo, revela que apesar de todo o massacre midiático, Lula ainda é considerado o melhor presidente da história do país por 37% dos brasileiros, seguido por Fernando Henrique Cardoso com 15%, o que daria algo parecido com essa pesquisa do Vox Populi, que foi feita aí, segundo aqui o site da CUT. Infelizmente não consegui abrir o site do Vox Populi, né? E a gente não tem essa notícia na grande mídia. E aí vamos aos comentários. O comentário é o seguinte: existe a pesquisa de fato, a gente não consegue comprovar isso pelo site do Vox Populi. Bom, mas existindo a pesquisa, por que a grande mídia não publica isso? Por que não se fala sobre isso?
Será que não é um tema interessante de saber? Será que eles não querem que o brasileiro saiba disso? A outra coisa, não existindo a pesquisa, e eu acho que o site da CUT não ia se prestar um papel desse, de criar uma notícia, né, ficaria muito feio para a mídia, né, da esquerda, mídia alternativa também, publicar uma notícia que, digamos que, de uma pesquisa que não tenha sido feita. Eu estou questionando pura e simplesmente essa pesquisa pelo fato de eu não conseguir abrir nesse momento o site do Vox Populi. Então eu peço a ajuda de vocês, no momento que vocês verem esse vídeo, que vocês também tentem confirmar aí, abrindo o site aqui do Vox Populi, é o que tudo indica, segundo o site do Wikipedia, né, o link é esse aqui, tá? Então eu peço que vocês tentem abrir esse vídeo aqui, aliás, esse site aqui, para que você possa confirmar. Se você confirmar essa notícia no site do Vox Populi, aí você coloca aí no comentário, consegui abrir, não consegui abrir, e vamos tentar desvendar esse mistério. Eu acho o tema interessante, né? O Datafolha também confirma que o Lula foi o melhor presidente do Brasil, na opinião dos brasileiros. O Ibope também, em outro momento, confirmou isso, né? E, como eu falei para vocês, essa pesquisa é diferente da anterior porque ela leva em consideração o tempo de hoje. Então é bastante interessante saber disso. Afinal de contas, daqui a pouquinho temos eleições. Do mais, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais e a gente se vê então na próxima notícia. Um grande abraço e até lá.